Mãe Diversa já está de volta e o mês de junho é considerado o mês mundial da conscientização sobre a infertilidade, um problema que impede mulheres de engravidar. São várias as causas e os tratamentos indicados para cada tipo de situação. E para esclarecer tudo isso para a gente, nós convidamos a doutora Leila Lamas, médica ginecologista com ênfase em reprodução assistida. Bom dia, doutora Leila. Bom dia, gente. Obrigada pelo convite. Obrigada a você pela presença. Quando a gente fala, minha querida, sobre o diagnóstico, da infertilidade, acho que a grande dúvida, pelo menos para mim, é se a gente está falando de um cenário de dificuldade ou de impossibilidade. Quando a gente fala de infertilidade, é porque realmente não é possível ou porque é um processo que vai ser difícil? É preciso a gente esclarecer um pouquinho o que é infertilidade do que é esterilidade, né? A infertilidade é a impossibilidade de gerar. E a esterilidade é quando um homem ou uma mulher são estéreis, ou seja, eles não conseguem se reproduzir. Tá? Então é importante a gente fazer essa diferenciação. E eu queria falar um pouquinho, você disse ali que a infertilidade é um problema que impede mulheres de engravidar. Na reprodução assistida, na reprodução humana, nós tratamos o casal, independente da configuração dele. Então, se não vai engravidar, é o casal. É o homem e a mulher e a mulher, o homem e o homem. Então, nós tratamos o casal como o casal grávido. Isso é muito importante para a gente entender o que a gente vai levar para esse casal de solução. Ótimo, porque a ideia do filho está tão atrelada ainda, né, assim, responsabilidade única da mulher, e aí é importante fazer esse adendo aí no início da nossa entrevista. Já começamos bem. Isso. Para a gente entender, então, como que é feita a investigação para um diagnóstico, para realmente ver que essa pessoa tem essa infertilidade. Sim. Primeiro, a gente tem que pensar no seguinte: até que se prove o contrário, todo mundo pode engravidar, todo mundo pode ter filhos, né? Então, a gente sempre pede a esse casal, a menos que esse casal tenha uma configuração que não permite realmente gerar, né, criança, por exemplo, um casal homoafetivo feminino, um casal homoafetivo masculino, onde a gente tem a falta de um dos gametas, seja o óvulo, seja o espermatozoide. Quando nós temos um casal hétero, esse casal, ele tem a possibilidade de engravidar até que a gente tenha a certeza de que eles não conseguem. Então, dependendo da idade, principalmente da mulher, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, né? A gente espera um determinado tempo para poder começar essa pesquisa. Então, casais onde as mulheres têm abaixo de 30 anos têm 85% de chance de engravidar em até 2 anos. Né? Mulheres acima de 30 anos, né? Entre 30 e 35 anos, há aproximadamente 1 ano que a gente aguarda, e entre 35 anos e 40, 6 meses, acima de 40 anos, a gente já faz a pesquisa diretamente quando vem o desejo de engravidar. Então, prestar um pouquinho atenção nesse tempo de tentativa e também na idade da mulher para a gente poder iniciar a pesquisa. E quando a gente fala da infertilidade masculina, quais são as principais causas? Tem muitas causas de infertilidade masculina, né? A gente consegue pontuar algumas? Algumas delas, vou falar de uma forma bem simples para não ficar muito técnico, para as pessoas poderem entender. Então, a gente tem a baixa contagem de espermatozoides, tá? O número de espermatozoides baixo. A gente tem a baixa motilidade, ou seja, um problema no movimento do espermatozoide. A gente tem um problema também na formação do espermatozoide, no formato dele. São 3 aspectos muito importantes, né, que estão relacionados à infertilidade masculina. Então, às vezes, quando a gente pega um espermograma para analisar, a gente tem que ter essa consciência desses 3 aspectos importantes para ser analisado. A gente tem que pensar também em causas obstrutivas, então varicoceles, obstrução do canal deferente, do epidídimo, tudo isso pode cursar com uma infertilidade masculina, além dos problemas infecciosos, genéticos, tudo isso. Doutora Leila, esse nível de detalhamento, né, no caso da infertilidade masculina, já vem de cara nesse primeiro diagnóstico sobre infertilidade? Já consegue detectar esse ponto de onde ela vem? O espermograma é o exame que eu digo que ele é o padrão ouro que a gente tem na infertilidade masculina, né? Então, eu gosto muito de trabalhar junto com um urologista para a gente poder trabalhar em conjunto. Então, essa avaliação inicial do espermograma, o especialista em reprodução assistida pode fazer, mas a gente sempre precisa da ajuda de um urologista. O espermograma é o espelho da fertilidade masculina. Então, ele vai dizer ali para a gente se existe alguma alteração, mas, obviamente, uma consulta, um exame clínico, a história desse paciente é muito importante para a gente fazer um conjunto de informações e dar o diagnóstico correto.
Agora que a gente entendeu, então, as causas, né, da infertilidade masculina, tem como, então, pontuar um pouco os principais motivos, né, da infertilidade feminina? Tem, que é muito mais do que a masculina. A gente tem muito mais aspectos, né, femininos do que masculinos. Porque se a gente pensar na mulher, a gente tem vários locais onde a gente pode ter problemas relacionados à fertilidade, né? Não só no útero, que a gente pensa gravidez útero, né? Mas esse óvulo vem do ovário, a gente tem as trompas e, além de tudo isso, todo um controle do eixo hormonal feminino. Então, todos esses locaizinhos, eles podem ter problemas que podem levar à infertilidade feminina. Por isso, ouvir a paciente é importante, que às vezes na história dela, um detalhezinho que ela falou ali pra gente, a gente mata a charada e direciona o tipo de exame que a gente vai pedir. Então, não é só pedir exame de sangue, não é só pedir um exame de imagem, é ouvir a história dessa paciente e direcionar o que a gente vai pesquisar. E quando a gente fala dessa questão da infertilidade feminina, né? De que forma e por que a idade está atrelada a isso, essa questão, né? Quanto mais velha, maior a dificuldade. Sim. Diferente dos homens, as mulheres não produzem óvulo, né? Óvulo e espermatozoide são os gametas, feminino e masculino. Então, diferente dos homens, a mulher não produz óvulo. A gente nasce com a quantidade de óvulos que vamos ter até esse ovário entrar em falência, até a gente entrar na menopausa. Não é algo que muda? Não, né? A gente não tem uma produção cíclica. Os homens, sim. Os homens, a cada mais ou menos 60, 70 dias, eles têm uma nova produção de espermatozoides, né? Então, é por isso que a gente diz que as mulheres têm, entre aspas, um prazo de validade para engravidar, né? À medida que o tempo vai passando, essa reserva de óvulos da mulher, ela só diminui. E a gente pensa, assim, de uma maneira errada, né? As mulheres pensam, e às vezes isso é alimentado pelos profissionais que não esclarecem corretamente. Então, se eu não estou ovulando porque eu uso um anticoncepcional, eu não estou perdendo a minha reserva, e isso não é verdade. Essa reserva, ela vai envelhecendo com a mulher. Hoje, por exemplo, uma mulher de 30 anos, ela tem óvulos que têm 30 anos e 4 meses, porque os óvulos dela foram formados quando ela estava ainda no ventre da mãe. Então, a idade, a qualidade desses óvulos que está muito atrelada à idade, ela vai envelhecendo, esses óvulos vão ficando com pior qualidade e a quantidade desses óvulos também vai sendo gasta ao longo dos ciclos menstruais. Nossa, muito esclarecedor, né? Muito bom. E a medicina, ela vai evoluindo cada dia mais. Eu acho que também as mudanças da nossa sociedade, da nossa cultura também acontecem. Antigamente, eu vejo assim, o caso da minha avó, por exemplo, ela parou de ter filho muito nova. E hoje eu vejo mulheres tentando com 40 e poucos... Mas ela começou muito cedo. Sim, e com 40 e poucos anos, as mulheres ainda, né, sentem que sim, eu posso ser mãe e dar certo. Hoje é possível a gente traçar talvez uma idade que seria aí o limite, e depois fica mais difícil ainda, entre 30 e 40, como que fica isso? Então, o auge da fertilidade feminina, né, ele acontece mais ou menos em torno de 30 anos, 30, 32 anos, tá? Com 35, essa reserva ovariana, ela cai de forma muito abrupta. Então, a gente fala que entre 35 e 40 anos, a gente perde cerca de 30% da fertilidade, né, da reserva ovariana que a gente tem. Então, hoje, é muito difícil a gente dizer assim, existe uma idade limite para engravidar. Não existe. Tá? O fato é, nós mulheres estamos cada vez querendo mais, nos profissionalizando mais, a gente esquece da vida pessoal para estudar, para trabalhar, para ter a nossa independência, né? Isso foi conquistado pelas mulheres, entendeu? Então, a gente esquece de ter filho, tá? Obviamente, pelo que eu expliquei antes na outra pergunta, a gente vai ter mais dificuldade à medida que o tempo passa. Então, tem que ter essa consciência de que eu conheço, sim, um monte de gente com 40 anos que engravidou, mas a chance de aborto é maior após os 40 anos, porque os óvulos têm qualidade menor. A chance de complicações na gravidez é maior também após os 40 anos. Tudo isso tem que ser pensado, né? Para, de repente, eu falar com uma paciente assim, espera, com 40 anos você decide ter filho. Não é assim, né? Ela vai ter mais dificuldades e uma probabilidade de ter mais complicações. Então, quando a gente fala de uma diferença da atuação, né, da mulher, de uma forma geral, na sociedade, esse assunto, ele entra em questão também, né? Como você disse, doutora, a questão profissional, a questão de estudos, né? São vários os projetos, vários os planejamentos, né? E talvez a maternidade seja um deles, mas que com tantos outros vai ficando ali de escanteio. E aí, quando existe a possibilidade e a oportunidade, talvez o corpo já não está no melhor momento.
né? Mas como vocês disseram, a medicina tem solução para tudo, Exato. né? E aí hoje, para ajudar as mulheres que querem ter esse crescimento profissional e pensar na maternidade mais tarde, a gente tem o congelamento de óvulos, que está aí muito desenvolvido, com uma tecnologia extremamente nova, inovadora e que garante que a gente preserve a qualidade desses óvulos. Então, é hora de pensar nisso e falar mais sobre isso para todas as mulheres. Principalmente, né? Eu acho que falar mais sobre para tornar acessível esse assunto, esse tema. Exatamente. E ovário policístico, irregularidade na menstruação são coisas comuns, né, da gente escutar a mulher relatar. Isso pode ser um sinal de dificuldade para engravidar quando ela, né, sentir esse desejo? Isso exerce alguma influência ou não? Sim. O ovário policístico é uma síndrome, né? Um conjunto de sintomas que tem várias nuances e que precisam todas elas serem avaliadas e tratadas. E a gente sempre diz, o tratamento do ovário policístico é multidisciplinar. Não é só com o ginecologista, é o ginecologista, o educador físico, a nutricionista, a psicóloga. A gente tem toda uma gama de profissionais que pode agir no ovário policístico. Uma das grandes influências do ovário policístico é a irregularidade menstrual, que acontece por causa de uma condição que a gente chama de anovulação, ou seja, ausência de ovulação. Se essa mulher não está ovulando, ela não vai conseguir engravidar. Então, aí a gente vai ter a dificuldade para engravidar. Mas se a gente tiver um tratamento, as pessoas acham que o ovário policístico é um bicho de 7 cabeças, né? Ele é um bicho de 7 cabeças, mas ele é extremamente bem tratado quando bem diagnosticado e quando essa mulher entende que ela precisa de ajuda multidisciplinar. A gente retorna os ciclos menstruais dessa mulher, ela volta a ovular normalmente e às vezes nem precisa de ajuda da reprodução assistida para engravidar. E essa questão, então, da irregularidade menstrual, ela é um sinal, ela é um ponto a ser visto por conta da infertilidade? Sim, sim. Lembra quando eu falei do tempo de espera para poder pesquisar a infertilidade? Nem sempre a gente precisa esperar esse tempo. Se houver algum sintoma, se houver algum sinal que nos fale que a gente tem que pesquisar antes, né, de completar esse tempo, é importante a gente estar atento para pesquisar. A irregularidade menstrual é um deles, né? Irregularidade menstrual, ausência de menstruação, outros sinais que podem falar muito a favor de ovário policístico, pele oleosa, acne, né, sobrepeso, isso tudo fala a favor de ovário policístico, pode falar a favor de outras condições também, né, que a gente tem que estar atento para pesquisar na hora certa. Doutora Leila, a gente vai para um rápido intervalo. Então essa é a hora que você que está acompanhando Manhã Diversa manda pra gente a sua pergunta, a sua participação sobre esse assunto. O WhatsApp aparece aí na tela para você e você também pode mandar pelo nosso Instagram, que é @tvdiversa. A gente fica esperando a sua participação e não sai daí porque a gente volta rapidinho. Já estamos de volta com Manhã Diversa, agora são 10 horas e 33 minutos e hoje nós estamos falando sobre infertilidade, já que junho é o mês mundial de conscientização sobre esse assunto. Quem participa desse bate-papo ao vivo com a gente é a médica ginecologista com ênfase em reprodução assistida, doutora Leila Lamas. Bom dia novamente, doutora. Bom dia. Vamos dar continuidade, então. Eu queria saber de você, qual que seria, assim, o primeiro tratamento? Tem algum? Tem como a gente colocar em ordem, assim, dentro de toda essa técnica, né, a parte médica? Qual que seria o primeiro tratamento para esse processo de infertilidade? Muita gente pensa assim, e não é correto a gente pensar dessa forma. Não existe um primeiro tratamento, existe aquele tratamento que é bem indicado para aquele casal. Específico, né? Isso. Tá. Dentro da reprodução assistida, a gente tem uma palavrinha que é muito falada e ela é muito respeitada, que é a individualização. Então, o que é indicado para aquele casal? Tá? Qual é o tratamento indicado para aquele casal? O que a gente pode passear um pouco sobre os tratamentos de reprodução assistida é que a gente tem os tratamentos de baixa complexidade e os tratamentos de alta complexidade, né? Nos tratamentos de baixa complexidade, a gente utiliza, a gente fala daqueles tratamentos que não utilizam o laboratório de reprodução assistida. Então, nós não temos manipulação de gametas
nesses tratamentos. Então, as estimulações de ovulação, acompanhamento do ciclo menstrual para saber o período fértil, indicar a esse casal o momento melhor de ter relação sexual, tá? Esses são tratamentos de baixa complexidade. Na alta complexidade, a gente vai ter a fertilização in vitro, que é a manipulação de gametas, óvulo e espermatozoide dentro do laboratório, para fazer a fecundação dentro do laboratório e levar esse embrião para dentro do útero da mulher, tá? E temos aí um tratamento que fica meio lá, meio cá, que é a inseminação intrauterina, onde a gente faz uma manipulação de espermatozoides, mas a gente não manipula o gameta, nós manipulamos o esperma para capacitar esses espermatozoides, ou seja, dar uma injeção de ânimo neles para eles ficarem um pouquinho mais velozes e a gente colocar esses espermatozoides dentro do útero para que eles possam percorrer as trompas e fertilizar o óvulo dentro do organismo da mulher. Então tem toda essa assessoria, esse amparo profissional durante o processo. Todos eles a gente precisa de um processo. Não adianta você passar um remédio para um casal e falar, olha, toma essa medicação porque você vai ovular mais, você volta aqui se engravidar ou não volta se não engravidar, entendeu? Tem todo um segmento e esse segmento é muito sério, porque a gente tem que orientar esses casais quando é correto para ter relação, quando eles têm que ir à clínica para fazer a inseminação, ou no caso da fertilização in vitro, que é um processo mais complexo, a gente passar todas as etapas e para que isso chegue lá no final e tenha o sucesso que a gente quer. Doutora Leila, na primeira parte da entrevista, você reforçou bastante a importância de escutar, né, o que essa mulher, o que esse homem tem a dizer, a história aí, né, que está por trás, porque vai ver nessa fala, igual você falou, um detalhe pode fazer a diferença. Existem, então, hábitos de vida que a gente deve ficar atento, que pode, sim, influenciar quando o assunto é infertilidade, seja abuso de álcool, mulheres que talvez tomam muito pílula do dia seguinte, acham que isso não vai fazer mal. O que a gente pode ficar atento aí nesses hábitos? Tudo, né? Os hábitos de vida, eles refletem na vida das pessoas como um todo, não só na fertilidade e também na fertilidade, né? Então, você ter uma vida saudável, onde você tem uma alimentação saudável, onde você não tem o hábito de fumar, a ingestão de bebida alcoólica de forma moderada, né? A gente geralmente pede os pacientes que estão passando pelo processo de tratamento para engravidar, que não fumem, não ingiram bebida alcoólica, a prática de atividade física, tudo isso é muito importante para a manutenção do equilíbrio do seu organismo. E daí você pode desmembrar. Ter um hobby é muito importante, né? Você ter o seu equilíbrio. Como que você busca o seu equilíbrio? Eu busco o meu equilíbrio correndo. Eu tenho pacientes que meditam, fazem yoga, fazem natação, fazem algum outro tipo de esporte, ou tem mesmo o seu momento de lazer. Isso é muito importante, né? Preservar o sono. As pessoas às vezes não têm conhecimento, mas durante o sono a gente produz hormônios importantes para o nosso organismo, equilibra a produção hormonal, né? Tudo isso é muito importante. Então, uma vida saudável de maneira ampla, né? Pode sim refletir na fertilidade, tanto de mulheres quanto de homens. Isso é muito importante a gente falar, que às vezes a gente fala isso e só as mulheres, né, começam a internalizar isso, os homens também. Então, alta ingesta de café, de bebida alcoólica, cigarro, isso tudo é muito importante avaliar, né? Como eu falei do ovário policístico, a infertilidade também precisa de uma gama de profissionais que abracem esse casal e que esse casal se permita ser abraçado para que esse tratamento dê certo. E Roberta, você trouxe essa pauta sobre os hábitos, né? E às vezes a falta de cuidado, de proteção pode ser um hábito ruim. E aí a gente entra no tema doenças sexualmente transmissíveis. E elas podem também influenciar na questão da infertilidade, ou isso é um mito, doutora? Não, pode sim, é muito verdade. Tanto de homens quanto de mulheres, importante a gente frisar isso sempre, né? Quando a gente falou das causas masculinas de infertilidade, eu citei as causas infecciosas, que estão diretamente relacionadas com as doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, para as mulheres também, a gente tem um bichinho chamado clamídia, que é muito importante, que quase não causa nenhum sintoma, né? Do tipo corrimento, coceira, essas coisas, mas que causa infertilidade, porque vai agir lá nas trompas, vai distorcer a arquitetura dessas trompas, vai prejudicar o funcionamento dessas trompas e também vai causar uma alteração dentro do útero, no endométrio. Isso tudo é importante a gente falar sobre isso. Então, as mulheres e os homens que não querem ter filhos nesse momento, protejam-se, né? Usem preservativo, porque é importante se prevenir das doenças sexualmente transmissíveis para a gente não ter uma complicação lá na frente.
E mulheres que tiveram abortos espontâneos, isso pode sim influenciar, talvez, uma dificuldade quando for tentar engravidar de novo ou não? O aborto recorrente, ele pode atrapalhar no sentido de que pode haver alguma alteração dentro do útero, né, na camada que reveste o útero internamente, que é o endométrio, tá? O aborto recorrente, embora ele não seja considerado uma causa de infertilidade, ele acaba no colo do especialista em reprodução assistida. E a gente tem que trabalhar muito em conjunto com o ginecologista, com o especialista em esteroscopia, né, que é o exame que avalia a cavidade uterina por dentro, para que a gente possa fazer uma avaliação do que possa ter causado esse aborto. Uma das coisas que a gente pensa, alterações genéticas, trombofilias, né, tudo isso precisa ser pesquisado para que a gente tente prevenir a ocorrência de um novo aborto. Ótimo. Doutora Leila, a gente recebeu a pergunta, como a gente motivou ali a interação, a galera tá ligadinha no nosso programa, e a pergunta é da Terezinha, daqui de Juiz de Fora. Ela mandou: olá, bom dia, pergunta para a doutora Leila, e ela perguntou o seguinte: como funciona a doação de óvulos? Eu posso doar para um parente? Ótima pergunta, parabéns. Hoje em dia, a gente tem falado muito a respeito da doação e recepção de óvulos, né? Como as mulheres estão engravidando mais tarde, a reserva ovariana vai caindo e às vezes a gente chega em torno de 40, 44 anos com uma reserva muito baixa, impossibilitando o tratamento com os óvulos próprios, né? A doação de óvulos é uma coisa que particularmente eu acho muito bonita, né? No Brasil, essa doação é voluntária, tá? A gente não pode pagar pelos óvulos, então essa doação é voluntária. Qualquer mulher pode doar, tá? Ela pode doar para um centro de reprodução assistida, ela pode doar para um banco de óvulos, tá? E pode ocorrer, como a Terezinha perguntou aí, a doação que a gente chama de doação parental. A doação parental, ela começou a ser aceita no Brasil a partir de junho de 2021, com a última resolução do Conselho Federal de Medicina, né? Como que funciona isso? Uma mulher pode doar para um parente de até 4º grau, desde que a gente não faça um embrião consanguíneo. Então, por exemplo, eu não posso doar para o meu irmão, né? Para que ele e a esposa dele tenham filhos. Mas a irmã da esposa pode doar para ela, para que faça o embrião com o marido. Deu para entender? A gente não pode fazer um embrião consanguíneo, não pode ser... óvulo de irmãos e de parentesco direto, irmãos, primos e tal, a gente não pode fazer um embrião consanguíneo. Mas uma alternativa que apareceu com a última resolução, que ela é um pouco ambígua. A gente às vezes fica muito feliz por isso já ser permitido no Brasil, mas às vezes muito apreensivo, porque dentro da mesma família, como que a gente vai lidar com essas coisas? O óvulo é meu, está na barriga da minha irmã, como que isso vai funcionar, né? Por isso que eu digo que a doação de óvulos ela é muito altruísta, você tem que se desprender mesmo de tudo aquilo que você crê para você doar os seus óvulos. E está muito esclarecido, né, sim, quanto à situação. Isso faz com que a gente tenha a oportunidade de mulheres que não poderiam ter filhos de serem mães, e isso é muito legal. Com certeza. E agora uma pergunta sobre congelamento de óvulos, que eu acho que isso daria aí um outro Manhã Diversa, né? Uma semana falando. Com certeza. E aí, assim, acho que bem simples, assim, dentro do nosso tempo, o que é feito com, né, esse congelamento depois que a mulher engravida e não pretende mais ter filhos? A paciente que passa pelo processo de congelamento de óvulos, pensando na preservação da fertilidade no futuro, né, para que ela possa engravidar no futuro, o objetivo do tratamento é que a gente consiga o maior número de óvulos maduros possível para poder guardar, tá? Esses óvulos, eles vão permanecer com a qualidade que eles têm naquele momento, que a gente congelou, né? Então, a idade, por exemplo, uma mulher de 30 anos congelou óvulos hoje para utilizar com 40, a gente vai utilizar esses óvulos com 40 anos, tá? Porém, isso não a impede de engravidar espontaneamente. Passar por esse processo não impede. Então, se daqui 1 ano, 2 ou 3, ela tentou engravidar espontaneamente e conseguiu, esses óvulos que ela tem guardados, eles podem ficar guardados por tempo indeterminado. Isso serve para espermatozoides também, tá? E ela pode também se desprender desses óvulos. Ela pode doar,
Hoje já é permitido desprezar esses óvulos, embora a gente tenha uma dorzinha no coração de desprezar gametas, mas ela pode doar esses óvulos ou pode desprezar. Não tem tempo mínimo, né, para ficar congelados os óvulos, os gametas, não tem tempo mínimo nem máximo, né, eles preservam a sua qualidade por tempo indeterminado, diferente dos embriões. Embriões precisam ficar congelados por um tempo mínimo de 3 anos. Após isso, a gente pode conversar com o casal e ver o que eles querem fazer. Óvulo e espermatozoide não, é indeterminado. E doutora Leila, para a gente ir encerrando a nossa entrevista, qual recado a gente pode deixar assim, para o pessoal de casa com relação à saúde reprodutiva, de uma forma geral? Eu acho que é muito importante conhecer a saúde reprodutiva. Né? As pessoas que não pensam em ter filhos agora, que elas comecem a pensar que elas podem preservar a sua fertilidade para o futuro e que elas trabalhem hoje para preservar a sua fertilidade, como a gente falou, com relação às doenças sexualmente transmissíveis, com relação aos hábitos de vida. Isso tudo é muito importante para que você tenha uma vida saudável e que você tenha também uma fertilidade, né? Uma fertilidade saudável, vamos dizer assim. Tá? Então, pensar a respeito disso, que as mulheres que estão aí hoje pensando no profissional, esquecendo um pouquinho do lado pessoal, que elas possam pensar no congelamento de óvulos. Às vezes as pessoas acham que isso não é acessível, isso é acessível, gente, né? Vamos espalhar conhecimento para que as pessoas possam entender a respeito disso. Homens podem preservar a fertilidade também, podem guardar espermatozoides para serem pais no futuro, né? Então, eu acho que ter uma vida saudável resume tudo para dizer para essas pessoas: preservem a sua fertilidade, trabalhem em prol da sua fertilidade, mesmo que você não queira ser pai nem mãe agora, só no futuro. Doutora Leila, durante o nosso bate-papo, então a gente ficou um pouco mais a par do tratamento, da importância, né, de talvez essa equipe aí multidisciplinar acompanhar a mulher, o homem. Mas e se depois de tudo isso, realmente, né, vem a notícia da impossibilidade desse casal ter filho? Como lidar? Porque eu acho que essa também é uma realidade que precisa de ser abraçada, né? Sim. Eu acho que é uma das situações mais difíceis, né, que a gente tem. Eu comparo muito com um resultado negativo quando a gente faz um tratamento de reprodução assistida, que a gente passa por uma jornada tão grande, tão bonita, tão difícil, e lá no final a gente chega com um negativo. É muito importante que essas pessoas tenham uma rede de apoio, né? Seja essa rede de apoio formada pela família, pelos amigos, pelo centro onde ele está passando por um tratamento, né? Psicólogo, terapeutas, toda a equipe médica, enfermagem, que está ali para apoiar esse casal que está passando por esse processo, né? É um momento muito difícil você encerrar o seu sonho. Eu digo que a reprodução assistida nunca encerra. A gente não tem um ponto final, a gente tem reticências, porque sempre tem uma possibilidade de achar uma luz no fim do túnel. Mas na hora que a gente coloca um ponto final numa história, numa jornada, é muito difícil e esse casal realmente precisa ser abraçado. Então, tenha uma rede de apoio, busque uma rede de apoio, porque isso é fundamental para que você continue a sua jornada, mesmo que ela não seja na busca por um filho. Doutora Leila, muito obrigada pela sua participação. Foi um grande prazer te receber aqui hoje. E ficam aí abertas as portas do Manhã Diverso para a gente falar sobre outros diversos assuntos, né? Eu acho que relacionados seja ao casal, seja à mulher mesmo, porque eu acho que a saúde da mulher, ela ainda não é tão falada assim. Sim, então, a do homem também não. Exatamente. Então, ó, muito obrigada pela sua participação. Nada, eu que agradeço, estou à disposição sempre que precisar. Obrigada, prazer enorme. E no próximo bloco tem Bora Rangar. Hoje o chefe Arthur Veloso trouxe uma opção de receita gelada, isso mesmo, para você incluir aí nos seus festejos juninos. Então, continue com a gente porque essa você não pode perder.